Atos capítulo 4, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então, José, grave esse nome, José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de que significa filho da consolação. Sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos as nossas vidas, entregamos ao Senhor, Pai, o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que essa noite, Pai, o Senhor possa ministrar às nossas almas, ao nosso espírito, Deus, possamos absorver algo do Senhor essa noite. Que cada semente que será lançada, Jesus, que venha, Pai, florescer, crescer para a glória do Senhor. É o que nós oramos, Pai, essa noite. Fala conosco, nos usa para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia chamado Barnabé. Quem esteve aqui no culto de carnaval, tinha poucas pessoas, eu lembro que alguns irmãos estavam aqui, a gente ministrou essa palavra, mas nós fomentamos mais um pouco ela aqui para a gente trazer para a igreja essa noite. Eu achei uma palavra assim para a gente trazer para esse tempo também. Inclusive alguns irmãos até pediram, né? Pastor, prega essa palavra de novo quando tiver a igreja toda, né? E eu senti encorajado por isso, para nós ministrarmos essa palavra, porque eu acredito, meus irmãos, que esse personagem, o que ele traz à luz da palavra de Deus, ele serve muito para os nossos dias de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem chamado Barnabé, que o nome dele, na verdade, não se chamava Barnabé. O nome dele era me ajude hoje, meus irmãos, vamos pregar juntos. O nome dele era José. E eu achei tão interessante que eu não tinha observado isso ainda, eu observei isso hoje, que o nome Barnabé foi dado como um apelido pelos apóstolos. O nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, um levita da cidade de Chipre. E Chipre, meus irmãos, naquela época era uma cidade muito diversificada. Existia lá judeus e gentios. Era uma mistura ali de cultura de povos. E aquele homem chamado José, um levita da casa do Senhor, cresceu naquela cidade. Nos versos anteriores desses que nós lemos, nós vamos ver a pregação da igreja naquela cidade. Os apóstolos de Jesus estavam pregando em Chipre, anunciando a salvação e o reino de Deus, pregando sobre arrependimento ao povo. As pessoas elas recebiam a palavra e eram convertidas através da palavra do Senhor. E nesse verso 36 e 37 destaca esse homem chamado Barnabé. A Bíblia diz: José, um levita, a qual os apóstolos chamaram de Barnabé, chega diante dos apóstolos com uma oferta. Ele pegou a propriedade, o que ele tinha, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Nesse primeiro passo, nós já entendemos aqui algo que existe no coração de Barnabé. O primeiro é que ele entendeu a pregação do evangelho. Ele entendeu que aqueles homens estavam anunciando um evangelho genuíno e ele foi constrangido por aquela palavra. Após ele ser constrangido, ele foi tocado por Deus, pegou o que ele tinha, vendeu e depositou. Porque ele entendeu, meus irmãos, da primeira mensagem, na primeira menção da pregação do evangelho, o que era de fato o evangelho. Que nada que ele tinha em suas mãos importava mais. Ele vendeu, depositou como um sinal de generosidade ao Senhor e também como um sinal: Senhor, nada que eu tenho me pertence. Nada que eu sou me pertence, mas tudo pertence a você. Esse sinal, meus irmãos, de Barnabé ter feito isso, não foi somente Barnabé que vendeu propriedade e começou a doar. Não foi somente ele. Mas nós vemos na Bíblia em destaque esse homem, que não era um apóstolo. Barnabé não foi levantado, consagrado como um dos 12. Barnabé, ele cooperava com o avanço do evangelho.
Mas quando ele entendeu, ele vendeu e entregou. E a partir daí começou o ministério de Barnabé. Capítulo de número 9, versículo de número 26 de Atos dos Apóstolos. Pode colocar aí também. Nós vamos ver outra menção de Barnabé aqui. Atos capítulo 9, versículo 26 e versículo 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como o caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Somente até aí. Lembra que os apóstolos apelidaram de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação, ou filho do encorajamento, ou filho da exortação. Esse foi o nome dado a Barnabé. Meus irmãos, eu acho incrível que, se você observar os principais heróis da fé, alguns deles que tiveram encontro com Jesus, muitos deles foi mudado o nome. Muito. Você vai ver Jacó sendo o nome mudado de trapaceiro para príncipe Israel. Porque quando Deus ele quer realmente mudar a vida de alguém, ele começa a mexer na identidade da pessoa. Ele começa a mexer naquilo que existe dentro do coração da pessoa. Muitas vezes Deus não vai mudar a nomenclatura do seu nome, mas Deus muda a sua identidade. E o primeiro passo que Deus fez na vida desse homem chamado Barnabé foi mudar o nome dele e intitularam como filho do encorajamento. Nesse episódio aqui do capítulo 9 de Atos, você vai ver o encontro de Deus com Saulo, que é o grande apóstolo Paulo. Quando Paulo ele se encontra com Jesus, vocês sabem dessa história. Paulo estava no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele com uma forte luz, ele cai no chão, recebe a palavra de Jesus e fica cego durante 3 dias. E nesse episódio do capítulo 26, depois de Paulo convertido, Saulo convertido ao Senhor, entendendo a mensagem do Evangelho, ele vai em encontro aos outros apóstolos. Só que quando ele chega perto dos outros apóstolos, ninguém quer receber Paulo. Porque antes Paulo era o Saulo perseguidor, o que estava matando a igreja. Um dia anterior estava fazendo coisa errada, no outro dia queria estar no meio deles. Nada a ver, não é? Mas só, meus irmãos, versículo 26, Felipe. A Bíblia diz: quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar os discípulos. Avança para o verso 27. Então, esse homem aqui, chamado Barnabé, tomou-o consigo e trouxe aos apóstolos. Olha onde está a figura de Barnabé novamente na palavra. Saulo, antes perseguidor, agora apóstolo de Jesus. Desacreditado, não ia ser recebido como um apóstolo e nem ia ser recebido como um novo convertido. Ninguém queria ir por perto. Mas esse homem aqui, chamado Barnabé, o filho da consolação, o filho do encorajamento, pegou na mão de Saulo e apresentou diante dos apóstolos. Eu vi ele pregando a palavra. Foi o que Barnabé disse. Eu vi ele anunciando de Jesus. E eu estou tentando introduzir isso para a igreja, meus irmãos, para vocês entenderem algo aqui. Eu acho que alguém ainda não entendeu. Ou se entendeu, ainda não houve uma reação. Mas se você observar a ação desse homem, o que ele fez, ele tomou consigo, meus irmãos, toda a responsabilidade pela vida daquele homem. Barnabé tomou a responsabilidade pela vida de Saulo. Algo que hoje em dia nem todos querem fazer. Ninguém quer estar tomando responsabilidade pela vida de ninguém. Não é verdade? Ninguém quer estar na frente dizendo assim: pode jogar na minha conta, deixa aí. Deixa que essa responsabilidade dessa pessoa aqui eu assumo. Mas o fulano não pode, não dá agora, não é tempo para isso. Pode deixar.
joga na minha conta aí que eu assumo a responsabilidade. Hoje em dia, meus irmãos, é muito difícil ver isso. Principalmente dentro das igrejas. É muito difícil ver isso. Homens e mulheres com o coração desse homem chamado Barnabé. Homens e mulheres que estão dispostos a pegar na mão de alguém assim, ó. Ontem ele era perseguidor, ontem ele estava matando, ontem ele estava roubando, ontem ele estava fazendo não sei o quê. Ontem ele estava no mundão. E hoje você quer trazer ele para o nosso meio? Sim, é hoje mesmo, meus irmãos. Se a pessoa está decidida a ter uma nova vida com Cristo, quem somos nós como igreja para empatar isso? Nós não podemos tomar essa responsabilidade de ser um impedidor. O nosso papel como crente, como cristão, é pegar na mão, meus irmãos, e vamos juntos. O que Barnabé fez é dizer, olha, eu assumo a responsabilidade por Saulo. Até o grande apóstolo Paulo precisou de alguém que o respaldasse na frente de outros. Até o grande Paulo, que foi escolhido pelo Senhor, precisou de um encorajador. Imagine nós, meus irmãos. Imagine você. Imagine eu. Nós precisamos de alguém que nos encoraje. E nós precisamos ser alguém que encoraje o outro. Será que você tem tomado esse papel? Será que você tem tomado esse posicionamento de ser um encorajador? Quando mudaram o nome dele, deram esse apelido, que é apelido bom, né? Hoje em dia, os apelidos é tudo, Little Messi, né? É uns apelidos assim bem estranhos. Little Messi, gente, é o Eduardo, viu? Olha o apelido que deram para Eduardo. Meu Deus do céu. Little Messi. E foi ele que se denominou, não foi? Não foi nem ninguém, né? Meu Deus do céu, gente. Os apelidos de hoje em dia é assim, né? Mas naquele tempo, os apelidos fazia jus à identidade. Os apóstolos já enxergavam algo que o outro não enxergava. E Barnabé enxergava isso porque, além de ele ter uma nova identidade, ele vivia a nova identidade dele em Deus. Muitos de nós recebemos uma nova identidade, mas muitos não se posicionam para viver essa nova identidade. Muitos recebem palavras, mas não se posicionam para viver a palavra. E fica esperando que Deus faça alguma coisa. Enquanto você não se posicionar, meu irmão, sinto muito lhe dizer, nada vai acontecer. E a Bíblia continua. Não parou por aqui. Teve outro episódio na vida de Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 12. Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém. A gente vai passear um pouquinho aqui na Bíblia, para a gente chegar aqui no tema central da mensagem. Atos 12, versículo 12. Em seguida você já pode pular para o capítulo 13. Atos 12, versículo 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Atos capítulo 13 agora. Versículo de número 1. 13, versículo de número 1. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Crene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual vos tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, impuseram-se as mãos e os enviaram. Capítulo 9, versículo 26. Paulo estava sendo encorajado por Barnabé. Barnabé tomou a responsabilidade por Paulo, o perseguidor. Capítulo de número 13. Estavam todos reunidos, servindo, orando e jejuando.
em um só espírito de unidade, e o Espírito Santo se manifesta naquele ambiente. Separem agora Paulo e Barnabé. Primeira viagem missionária de Paulo aconteceu com seu companheiro Barnabé, o encorajador. Aqueles que geralmente, meus irmãos, fazem parte de um começo na sua vida, aqueles que geralmente estão te encorajando no começo, eles vão participar do começo também de que Deus vai fazer através de cada palavra que é lançada. Barnabé estava junto no começo. Barnabé estava lá lançando palavra lá no começo, quando Paulo não era ninguém. E na primeira viagem missionária ele fez parte. E a história não para por aí. Eu li o versículo 12, que talvez para você estava fora de contexto. Estava fazendo menção a um jovem chamado João Marcos. Capítulo 12, versículo 12, estava mencionando ele. A história de João Marcos começa aqui no capítulo de número 13, a partir dessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Os versos seguintes falam, meus irmãos, do verso 4 até o verso 12, do encontro de Paulo na primeira viagem. Ele já se dá de cara logo com um feiticeiro, um bruxo. Paulo repreende ele. Ele fica cego durante um instante. E depois desse episódio que aconteceu, que Paulo repreende aquele feiticeiro, no versículo de número 13, do capítulo número 13 de Atos, a Bíblia diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panífila. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Na primeira viagem, um bruxo se levanta. Não estava somente Paulo e Barnabé. João Marcos, ele chega junto nessa viagem. No versículo de número 4, a Bíblia diz que João Marcos, ele chega junto na viagem de Paulo e Barnabé. Então eram 3. Versículo de número 13, que nós acabamos de ler, esse homem chamado João Marcos deixa Paulo e Barnabé sozinhos. A primeiro instante, você pode até pensar que João Marcos foi um grande covarde, porque ele teve um grande privilégio de fazer parte do começo. E ele largou mão. Ele teve o grande privilégio, na primeira viagem missionária, fazer parte da história da igreja, fazer parte da vida de Paulo. Mas ele largou mão. Ele não deixou. Você pode pensar nesse momento que João Marcos foi um covarde, João Marcos foi fraco, João Marcos não teve um coração que entendeu a missão. E está tudo certo com isso. Eu também concordo. Porque se João Marcos realmente tivesse entendido, ele tinha perseverado. Talvez naquele primeiro momento, quando João Marcos viu Paulo repreendendo o feiticeiro, ele deve ter olhado e pensado assim: rapaz, pregar o evangelho não é muito fácil não. Pregar o evangelho é muito desafiador. Eu acho que eu não nasci para isso aqui não. Acho que eu não vou fazer parte dessa missão não. Vou deixar eles aí, vou voltar para casa, que eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Quantos de nós, no primeiro desafio, nós queremos desistir? Mas o Senhor tem comissionado, meus irmãos, uma igreja. Deus tem comissionado pessoas em nosso meio que não irão desistir, que não irão parar, que não vai ser a primeira adversidade, porque até então eles não tinham enfrentado nenhum terço do que Paulo enfrentou mais na frente. Só foi o primeiro desafio de um feiticeiro. E o homem já desistiu. Talvez o coração de João Marcos ainda não estava tão preparado assim. Mas só que a história de João Marcos não acabou aqui. Ela vai avançar. Você agora pode ir para o capítulo de número 15. E o versículo de número 36. Atos 15, versículo de número 36. A Bíblia diz assim: passando alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades a quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo.
e Barnabé queria que João Marcos os acompanhasse. Versículo 38. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panífila Oh, Jesus, oh, igreja inteligente. Palavra é pequena, meus irmãos. Vai. A igreja, como é o nome da palavra? Havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Paulo partiu levando consigo João Marcos e o navegaram para Chipre. Paulo e Barnabé, depois de ter pregado o evangelho sozinhos, depois de João Marcos ter largado a mão, ter deixado ele sozinho naquela missão, pregaram em várias cidades. Versículo 36, eles decidem voltar por aquelas mesmas cidades. Decidem voltar por onde eles começaram. Só que Barnabé, o filho encorajador, o filho da consolação, decide voltar com João Marcos para a missão a qual João Marcos não tinha sido parte. O homem que tinha desistido do primeiro passo quis voltar para a missão que já tinha acontecido. Só iam revisitar os irmãos. Aí, meus irmãos, nesse momento, Paulo e Barnabé começam uma briga. Agora imagina aí, meus irmãos, Paulo, um homem judeu, cheio da graça de Deus, cheio da palavra, cheio do conhecimento e cheio do Espírito Santo. Barnabé, um dos ministros do evangelho também, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, discutindo. Imagina aí, dois pastores discutindo. Agora você já imagina aí a discussão, né? Paulo olhando para Barnabé e dizendo assim, olha aquele provérbio lá que diz, Barnabé, o desleal é igual ao sentir dor nos dentes. Imagina aí Paulo desse jeito, olhando para Barnabé, e Barnabé citando Eclesiastes. Mas Paulo, capítulo 4 de Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um. Paulo, a Bíblia também diz lá em Provérbios 17 que o amigo no dia da angústia se torna um irmão, Paulo. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos cuidar deles, Paulo. Mas Paulo pega, olha para ele e começa a dizer para Barnabé, e aí Barnabé? Mas Deus também é justiça, Ele é o leão da tribo de Judá e nós devemos ser firmes e justos. Imagina esse embate teológico dos dois, brigando só para levar alguém em uma viagem. Paulo ele se manteve firme na sua decisão. Paulo ele não abriu mão de não levar João Marcos. Deixa ele aí, não quero ele comigo não. Ah, vai ser assim? Pois tá bom. Eu vou com João Marcos para Chipre e você se vira por aí, Paulo. Versículo de número 39, versículo 40. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu entregue aos cuidados do Senhor pelas mãos. E assim passou por Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Vamos concordar aqui. Eu acho que você concorda comigo nesse ponto. A separação de Paulo e Barnabé foi boa. Sabe por que foi boa? Não foi porque incluiu somente João Marcos na missão novamente. Não foi somente porque Barnabé acreditava no ministério e acreditava na vida de João Marcos. Porque Paulo tinha até um pouquinho de direito de acreditar na vida e no ministério de João Marcos. Porque João Marcos era primo de Barnabé. Olha que coincidência. Mas não era somente por isso. Quando houve a separação, Paulo e Silas seguem para duas cidades, que foi Síria e Cilícia. E Barnabé segue com João Marcos para Chipre. 3 cidades.
3 cidades foram impactadas pelo Evangelho. 3 cidades receberam a palavra do Senhor. Se só Paulo e Barnabé tivessem ido, talvez só Chipre seria o destino. Mas quando houve a separação, 3 receberam a palavra. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Existem mudanças que Deus faz que nós não entendemos. Mas se for para o avanço do reino de Deus, meus irmãos, Deus muda peças, muda lugares, muda pessoas, muda estações, muda vidas, muda tudo na sua vida. Mas o nome do Senhor não vai parar de ser glorificado. O Evangelho de Jesus não vai parar de ser anunciado. Quando Paulo e Barnabé separam, acontece aquela discussão, aquele embate teológico deles dois. Paulo ficou com a ira no seu coração, com certeza. Mas como todo bom cristão, Paulo também se arrepende. Paulo também volta na palavra. Porque Paulo também amadurece no Senhor. Entende como é que funciona o Evangelho também. E houve a oportunidade de João Marcos ser reintegrado. Aleluias. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Olha o que a palavra nos diz. 2 Timóteo 4, versículo 11. Vou deixar aqui no telão, os irmãos vão ler, junto comigo. Vamos lá. Só Lucas. Ah, meu Deus. Vamos lá, igreja. Só Lucas. Palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele menciona para Timóteo: traga João Marcos de volta, porque ele é muito útil para o meu ministério. Lembra que Paulo preferiu se separar. Paulo preferiu perder um amigo, entre aspas, preferiu perder aquele que começou o ministério com ele, preferiu deixar aquele que um dia tomou a mão dele e disse assim: olha, eu conheço esse homem, eu tomo a responsabilidade pela vida dele. Paulo preferiu naquele momento desonrar uma decisão de um amigo. Mas aqui, no capítulo 4, não é o mesmo Paulo daquele versículo de número 13. Esse Paulo aqui já está com o coração maduro, sabe por quê? Porque esse homem aqui também, João Marcos, ele foi mudado pelo Senhor. Ele foi capacitado pelo Senhor. Porque o mesmo homem que havia encorajado Saulo, foi o mesmo homem que encorajou João Marcos. Foi o mesmo homem que disse assim: olha, tu foi desprezado, tu desistiu do evangelho, tu desistiu da missão, mas vamos junto agora. Vamos voltar, você vai ser tratado, você vai ser restaurado, você vai ser cuidado e você vai crescer para a glória de Deus. Você vai voltar para Chipre junto comigo. Chipre era a cidade natal de Barnabé. Decidiram voltar para a mesma cidade onde Barnabé crescera. E naquele lugar, João Marcos foi tratado pelo Senhor. Existem lugares, meus irmãos, que você só passa para ser tratado. Existem lugares que você só passa para ser moído por Deus. Existem lugares que você vai porque um dia você desistiu. Um dia você deixou de lado, um dia você disse: não, Deus, isso aqui não é para mim. Não, Deus, eu não quero fazer parte disso. Não, Deus, eu não aceito essa... Eu não quero, Jesus. Não quero viver essa nova estação aí que estão falando. Talvez um dia você desistiu. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que aqui é o lugar, meus irmãos. Aqui é o lugar onde você será encorajado, onde você será restaurado, onde você será, em nome de Jesus. Acho que não tem ninguém entendendo. Tem 2 ali entendendo. Aqui será o lugar, meus irmãos, que Deus vai transformar a sua vida. Quando eu falo lugar, não é a Lagoinha Sobral, não. Porque nós, como igreja, nós estamos aqui apenas para lhe servir e anunciar o Evangelho.
Quando eu falo lugar, meus irmãos, é um posicionamento de Deus na sua vida. Aqui será o lugar em nome de Jesus, que você irá voltar, que você irá dizer assim: Deus, um dia eu lancei a mão do arado, Deus, um dia eu desisti, Deus, um dia eu quis parar, Deus, um dia eu quis desacreditar da minha história, mas hoje, Deus, em nome de Jesus, eu quero posicionar o meu coração, eu quero servir o Senhor com integridade, eu quero servir na sua casa, eu quero glorificar o seu nome. Aqui é o lugar, é o novo tempo de Deus, a nova estação de Deus sobre a sua vida. E esses homens cheios de falhas fizeram coisas extraordinárias. Deus, ele não erra ao te escolher, meus irmãos. Deus, ele não erra. Nós como homens falhamos. Nós como homens tomamos decisões muitas vezes firmes quando não é para ser. Nós como homens muitas vezes também tomamos atitude de encorajar quando também não era para encorajar, era para exortar. Nós falhamos como homens, falhamos como igreja, muitas das vezes. Mas que bom, meus irmãos, que nós falhamos. Porque assim ia depender de nós. E quando nós falhamos, meus irmãos, nós entendemos que depende dele. Que só depende dele, meus irmãos. A palavra é dele, a ordem é dele, o tempo é dele, nada nos pertence. Nada está nas nossas mãos. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus faz. E sabe que é algo incomum que aconteceu na igreja? Algo comum, na verdade. Toda a história de Atos, você vai ver algo comum. Concorda comigo que a igreja primitiva era uma igreja falha? Sim ou não? Era, porque era composta de homens. Mesmo aqueles homens cheios do Espírito Santo, aqueles apóstolos que ganhavam multidões, curavam multidões, eles também eram falhos. Mas sabe o que foi que aconteceu na vida desses homens? Que eles entenderam em comum acordo que era necessário para a igreja? Oração. Eles oravam, porque eles entendiam que não dependia deles, mas dependia do Senhor. Jesus, ele era o principal exemplo para aqueles homens. Os 12 discípulos viam constantemente o mestre se retirar e começar a orar. Atos capítulo número 1, você vai ver os apóstolos juntos em um só lugar e o Espírito se manifestando. Atos capítulo 2, você vai ver Pedro se levantando com os 12 em oração e ganhando 3.000 almas para Jesus. Atos capítulo número 3, você vai ver Pedro e João a caminho do templo a fim de orar. Atos capítulo número 4, você vai ver os apóstolos orando e o lugar estremecendo. Atos capítulo número 7, você vê Estevão morrendo em meio a uma oração. Atos capítulo número 9, você vai ver Paulo ficando cego, mas permanecendo 3 dias sem comer e em oração. Atos capítulo número 11, 12, você vai ver Pedro no meio de uma prisão e a igreja intercedendo por ele e as portas se abrindo. Atos capítulo de número 13, você vai ver Paulo e Barnabé juntos em um só espírito. E Deus vem enviando em meio a uma oração. Atos capítulo número 16, você vai ver Paulo e Silas em uma prisão. Começaram a louvar, começaram a orar, as portas daquela prisão se abriram. Atos capítulo número 19, você vai ver Paulo orando e 12 pessoas recebendo o Espírito Santo. Atos capítulo número 20, o jovem Eutico morrendo e Paulo orando sobre ele, aquele jovem ressuscitando. Atos capítulo número 28, homens enfermos em Malta e Jesus e Paulo orando e aqueles homens sendo curados. A oração sempre vai ser a chave, meus irmãos. A oração sempre vai ser o canal que interliga o céu, o que interliga a terra ao céu, o céu e a terra. Jesus, ele falou essas palavras para Pedro. Pedro, você é a igreja e sobre você eu edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra você, Pedro.
E o que você ligar, Pedro, no céu, será ligado na terra. O que ligar na terra será ligado no céu. Jesus estava falando para Pedro: olha, meu amigo, a chave vai ser sempre a oração. Você é um homem perfeito, você vai me negar daqui uns dias, e eu vou te escolher novamente. Mas a chave que você precisa entender, Pedro: sem oração, sem comunhão comigo, você não vai conseguir avançar. Como igreja, meus irmãos, nós não avançaremos sem a oração. Nós precisamos entender que somos compostos de pessoas imperfeitas, que dependem exclusivamente do Senhor. E o único canal que nós temos de acesso ao Senhor é a oração, é a comunhão, é a palavra, é o partir do pão. O Evangelho não parou. E o Evangelho também, meus irmãos, ele não depende exclusivamente das nossas vidas. Porque nós podemos desistir, nós podemos lançar a mão do arado. E Deus vai lá e levanta outra pessoa. Deus vai lá e escolhe outra pessoa. Mas se Deus te escolheu, meus irmãos, não deixa Ele escolher outro. Se Deus chamou você, não fique esperando a oportunidade de Deus levantar outra pessoa, porque você escolheu ficar aí quietinho, calado na sua, enquanto Deus tem algo poderoso sobre a sua vida. Eu não estou falando somente do servir, meus irmãos. Eu estou falando da nossa vida com Deus. Porque servir na igreja é uma coisa, mas ter uma vida com Deus é outra coisa. Esses homens entenderam. Porque existia um homem chamado Barnabé que encorajava os outros. E hoje, qual a sua posição? Qual a minha posição? Será que o meu coração hoje está decidido a ser como Paulo, firme? Será que meu coração hoje está decidido a ser como um Barnabé? Eu acredito que no nosso meio está precisando mais de Barnabé do que de um Paulo. A nossa igreja, meus irmãos, quando eu falo igreja, eu não falo Lagoinha Sobral. Eu falo igreja como um todo. Você é a igreja do Senhor. Nós representamos esse Jesus. Nós representamos esse Senhor. O que eu acho tão interessante, meus irmãos, que teve aqui um episódio que eu não estou me recordando onde, agora na palavra de Atos, que os irmãos foram chamados a primeira vez. Lembrei, foi depois que Paulo e Barnabé se separam. Eles foram chamados a primeira vez de cristãos. E Barnabé estava junto. A primeira vez que eles foram chamados de cristãos, pequenos Cristo, eles estavam juntos naquela missão. O encorajador. O encorajador. Deus muda a identidade. Deus revela, na verdade, identidades para que você seja transformado e para que você viva para a glória dele. E o que Jesus fez, meus irmãos, não pode ser em vão. O que Jesus fez naquela cruz não pode ser em vão. Nós somos a resposta do Senhor para esta cidade. Nós somos a resposta do Senhor para o nosso trabalho, lá no seu ambiente de trabalho. Você é uma resposta de Deus dentro da sua casa, na sua família. Não parou. Jesus foi pregado numa cruz, se entregando para todos nós. Ah, mas eu não tenho nenhum encorajador. Olha para a cruz. Aí me fala novamente. Se você não tem nenhum encorajador, se não tem algo que te encoraje mais do que um homem pregado em uma cruz sem nenhum pecado, se isso não te encoraja, meus irmãos, a ter uma mudança de vida, realmente nós precisamos rever aquilo que nós acreditamos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aí? Os irmãos estão tensos? Ou a impressão minha? Que é isso? Nós precisamos encorajar, ser um Barnabé na vida de alguém. Todos merecem uma segunda chance. E através desse encorajamento, dessa segunda chance, existe um crescimento.
E depois desse crescimento, existe um chamado à ação. Deus hoje, Ele está ministrando no coração de pessoas aqui. Talvez em algum momento da sua vida foram firmes, lhe exortaram e você só precisava ser animado. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Talvez em algum momento da sua vida você só precisava de uma palavra de ânimo e alguém lhe jogou uma palavra que foi como uma arma, que lhe matou, que machucou. Talvez em determinado momento da sua vida, você estava junto a algo e você decidiu, não quero mais, eu quero desistir, isso aqui não é para mim, essa vida não pertence a mim. Talvez em determinados momentos da sua vida, você passou por situações parecidas. Mas eu quero te dizer essa noite, meus irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma palavra de encorajamento sobre você. Que as coisas que Deus começou, elas não pararam. Deus, Ele não desistiu do seu projeto e Deus não errou quando te escolheu. Não importa o que você fez, porque não existe nada mais escandaloso, como o nosso pastor antes pregava sempre aqui, como Cristo pregado em uma cruz. Não existe nada mais escandaloso do que o Senhor Jesus despido em uma cruz. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida um novo tempo do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida essa segunda chance que Deus está te dando. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra de encorajamento, que olhos nenhum viram, que jamais subiu ao entendimento dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero declarar sobre suas vidas que os planos do Senhor não acabaram, não encerraram. Eu quero declarar sobre sua vida hoje, em nome de Jesus, a vida do Senhor sobre você, o zoe do Senhor sobre você. Quero declarar sobre sua vida milagres de Deus sobre você. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto ao Senhor essa noite, Jesus. Nós entendemos, Pai, que sem Ti, Pai, não existe vida. E nós te pedimos perdão, Pai, eu te peço perdão por muitas das vezes, Senhor, ter colocado a mão no arado e ter retirado a minha mão, Jesus. Senhor, nos perdoa por muitas das vezes, Senhor, decidi ir com o Senhor e muitas vezes por as minhas limitações, as minhas falhas me impediram de caminhar junto ao Senhor. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre nos resgata novamente. Eu te agradeço, Jesus, porque sempre o Senhor nos dá uma nova oportunidade, Jesus. E eu creio, Pai, que hoje é um dia de nova oportunidade na vida de alguém que aqui está, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos humilhamos diante da sua presença, nós nos colocamos diante dos seus pés essa noite. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Transforme a nossa identidade, transforme o nosso coração, Pai. Nos dê um coração semelhante ao de Barnabé, Jesus, que encoraja, exorta, anima o meu próximo, anima o meu irmão, Jesus. Mas nos dê também, Pai, um coração como o de Paulo, que também teve o direito de se arrepender, que também teve o direito de amadurecer e depois entender, traga esse menino de volta, porque ele é útil. Que o que possa nos encantar, Jesus, que o que possa, Pai, nos fazer ser dispostos ao nosso próximo, não ser somente a utilidade deles, Pai, mas ser o coração deles, Pai, ter o coração de cada um deles, Pai. Porque mais importante do que o que faz as suas mãos é o que existe dentro do coração, Pai. Nós não queremos apenas trabalhadores que usam as suas mãos, nós queremos trabalhadores que estão dispostos a estar aos teus pés, Jesus. Levanta uma igreja em Sobral, Jesus, que ama servir o Senhor, mas também que ama estar aos teus pés, Jesus.
que ama se dispor, que ama ajudar, mas também que ama te adorar com intensidade em adoração, Pai. Levante um povo no meio desse povo, Jesus. Levanta os corajosos, Pai, os encorajadores, Pai, no nosso meio, Jesus. Nós entendemos, Pai, que nós somos falhos e limitados, Pai. Mas obrigado, Jesus, por ser o nosso principal encorajador, Pai. Obrigado, Jesus, porque quando nós olhamos para aquela cruz, Jesus, nós enxergamos ali a consolação para a nossa alma cansada. Nós enxergamos ali o ânimo para nossas vidas. Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos a paz que excede todo entendimento. Quando olhamos para a cruz, nós pegamos os nossos problemas e dizemos: nada disso é significante quanto aquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.